Olá meus amigos, espero que vocês estejam bem. Este é o quarto vídeo de normas da Corregedoria para o concurso de Oficial de Justiça 2024. Pois bem, a gente continuando aqui, olhando os artigos que estão no edital, olhando com o espírito de reta final, sem a pretensão de ver ponto a ponto, artigo por artigo, inciso por inciso, mas marcando, anotando para você o que parece ser mais relevante. Já faço uma observação de que possivelmente este vídeo vai ser um pouquinho maior do que os 35 minutos que a gente costuma fazer, porque a minha pretensão é avançar o máximo possível nesse quarto vídeo e ainda, se precisarmos, fazermos mais um ou dois vídeos do restante. Vamos ver se isso é possível, né? Então, vamos continuar aqui no artigo 1027, o Oficial de Justiça, e cara, presta atenção, esse aqui tem muito cara, cheiro e jeito de concurso, então presta muita atenção. O oficial de justiça deverá cumprir a diligência em outro endereço obtido por indicação no local da diligência, independentemente de sua devolução ou aditamento do mandado, desde que no seu setor ou zona de atuação. Caso o endereço referenciado pertença a outro setor ou zona, o oficial devolverá o mandado certificando o novo endereço, quem o informou e a circunstância de pertencer a outro setor ou outra zona. Pois bem, isso aqui chama muito atenção porque isso aqui acontece muito na prática e por isso que o seu examinador poderia sim despertar a atenção dele para essa situação aqui. O João é oficial de justiça, foi cumprir a diligência no endereço A, mas lá chegando recebeu a notícia de que fulano de tal queria ser intimado, queria ser citado, se encontra em tal endereço. Então veja só, ele vai cumprir a diligência em outro endereço obtido por indicação. Veja, indicação no local da diligência. Independentemente de devolução, se esse novo endereço, então desde que no seu setor ou zona de atuação. Então veja, o João, o oficial de justiça, foi cumprir uma diligência no endereço A. Pois bem, chegando lá ele foi informado pela família, foi informado por vizinhos, foi informado por terceiros de que o fulano de tal não está morando mais ali, mas ele está morando no endereço B. Pois bem, a pergunta que o oficial de justiça tem que se fazer é a seguinte: este endereço B é um local em que eu também atuo ou não? Porque se for, o oficial de justiça tem que cumprir nesse novo endereço. Se não for, aí sim ele devolve. Então, ó, se o endereço pertencer a outro setor ou zona, aí ele vai devolver o mandado. Cara, isso aqui muita chance de estar na sua prova. Sem brincadeira. Isso aqui tem muita chance de estar na sua prova, porque é um negócio que acontece direto. Assim, eu trabalhando com processos aí, recebo mais ou menos uma média de 15 a 20 processos por dia. Eu posso dizer para você que é um negócio que acontece muito, tá? Então, em quase todos os dias eu tenho uma situação como essa que eu vejo nos processos. Então, esse é um ponto muito importante. Então, qual é a grande sacada aqui? O oficial de justiça tem que se fazer a seguinte pergunta: o novo endereço, ele é num lugar em que eu também atuo? Se for, eu não devolvo o mandado. O que eu vou fazer? Eu vou, e também não tenho aditamento do mandado. O que eu vou fazer? Eu já vou de imediato para o novo lugar, porque lá eu também teria que trabalhar, ou seja, eu também teria que ir lá, né? Agora, se for uma situação em que a pessoa está num outro endereço fora da minha área de atuação, aí sim eu devolvo o mandado, certifico, explico por que eu estou devolvendo, porque eu recebi informação de terceiros de que fulano de tal está na rua B, e a rua B pertence a um outro setor, pertence a uma outra zona. Então se liga no 1027, por favor, tá? Na hipótese do parágrafo 1º, a parte será intimada para manifestar se deseja a expedição de novo mandado direcionado ao endereço referenciado, recolhendo novas despesas de deslocamento, se o caso, né? Então, claro, na hipótese do parágrafo 1º, a gente está falando de uma situação de um novo endereço, né? Então, é lógico que se a parte tiver interesse, vai ter que ser expedido um novo mandado, aí vai ter que ser feito um novo recolhimento, tá bom? Então, mas o caput e o parágrafo 1º do 1027 importantíssimos para a sua prova, tá? Grava o que eu estou falando. Quando cair isso na prova, depois eu vou pegar um vídeo disso aqui e vou colocar lá no YouTube ou no Instagram para provar que isso aqui possivelmente estaria na sua prova como um feeling do professor aqui, como um palpite aqui do professor. O cumprimento dos atos no território das comarcas localizadas nos estados vizinhos observará o disposto no protocolo de cooperação celebrado. Então, uma pergunta importante, isso acontece, eu trabalhei com o procurador de um município de Santo Antônio do Pinhal, né? E em Santo Antônio do Pinhal, a sede da comarca era São Bento do Sapucaí. Pois bem, por que estou falando isso? Porque
para que a pessoa saia de Santo Antônio do Pinhal e chegue a São Bento do Sapucaí, uma das estradas, a pessoa tem que passar pelo estado de Minas. Então Santo Antônio do Pinhal é São Paulo, São Bento do Sapucaí é São Paulo. Mas a pessoa passa pelo meio de uma outra cidade de Minas Gerais. Bom, como que chamava a cidade? Sapucaí Mirim. Então qual é o ponto? Às vezes a pessoa tem um mandado para ser cumprido de São Bento do Sapucaí, São Paulo, mas a pessoa está morando no estado de Minas. Aí veja, é lógico que em geral, numa situação como essa, o que você vai fazer? Você vai expedir uma carta precatória. Mas como é um estado vizinho e como é uma situação que possivelmente o protocolo de cooperação pode autorizar que um oficial de justiça de outro estado adentre o novo estado, isso precisaria ser visto. Então, isso aqui é o 1028. Não acho que isso aqui seria perguntado, mas estou apenas explicando e marquei porque caso caia, né? Então o cumprimento de atos no território de comarcas localizada nos estados vizinhos observará o disposto no protocolo de cooperação celebrado entre os estados, entre os poderes judiciários. O oficial de justiça munido de um ofício de apresentação dirigir-se-á ao fórum local, onde os funcionários do ofício de justiça subordinados ao juiz diretor do fórum lhe fornecerão todas as informações solicitadas, especialmente a respeito da localização e dos meios de acesso ao local designado. Então pensa o seguinte, você é oficial de justiça de uma cidade e vai cumprir esse mandado numa outra cidade de um outro estado. Pois bem, nesse caso você vai com um ofício de apresentação, então o juiz, né, o juiz com quem você trabalha vai entregar para você um ofício de apresentação, você vai levar onde? No fórum local, no fórum lá do novo estado. E os funcionários vão orientar você como oficial de justiça, tá bom? Essa é a ideia. 1029, no cumprimento remoto, no cumprimento à distância de mandados em unidades prisionais ou de internação, a gente vai observar algumas coisas. Coisas importantes, o oficial de justiça fará o agendamento no prazo de 48 horas após o recebimento. A gente já viu isso no vídeo passado. E o cumprimento do ato deve ser feito em 7 dias úteis. Então, você tem lá uma intimação para uma pessoa que está na Fundação Casa, né? Então num estabelecimento de internação, um adolescente, ou uma intimação para uma pessoa que está presa. Pois bem, se você recebeu esse mandado, você não precisa ir até a cadeia, você pode fazer isso por videoconferência, cumprimento remoto. Pois bem, nesse caso você tem que fazer o agendamento em 48 horas e depois você tem que cumprir esse ato em 7 dias úteis. No caso de agendamento em prazo superior a 7 dias úteis, a partir do contato, o oficial de justiça certificará nos autos com anexação da resposta da unidade, podendo o juiz do feito aguardar a data ou converter o cumprimento do mandado em presencial, por decisão dos autos comunicando a SADM ou, onde não houver, ao responsável pela central de mandados. Pois bem, aqui uma questão que poderia despertar interesse para concurso. Então você foi como oficial de justiça, dentro das 48 horas, recebeu o mandado e agendou lá na cadeia para fazer a intimação. Só que a cadeia só tem vaga, só tem agenda para fazer essa intimação por videoconferência daqui a 10 dias úteis. Só que isso tem que ser cumprido dentro de 7 dias úteis. Aí o juiz pode te dar duas opções. Primeira delas, pode esperar, pode ficar com esse mandado depois dos 7 dias úteis para você cumprir no prazo, para que o estabelecimento prisional faça lá a criação da reunião lá para você falar com o preso e intimá-lo, ou o juiz vai converter esse mandado que é remoto, que é à distância, em mandado presencial. Aí você, como oficial de justiça, vai ter que ir lá, porque possivelmente é uma situação em que não dá para esperar, tá bom? Na hipótese de conversão do cumprimento remoto em presencial a ser efetivado em comarca diversa, não contígua, o mandado será redistribuído à SADM competente para a região onde localizado o estabelecimento prisional ou de internação de adolescentes infratores. Então é lógico, né? Às vezes você tem um caso que é de Taubaté, mas o cara está preso lá em Ribeirão Preto, por exemplo. Aí vai ser distribuído para lá esse mandado, tá? A conversão do cumprimento remoto em presencial será informada pelo oficial de justiça à unidade prisional de internação, na mesma forma do agendamento para liberar a agenda, para a liberação da data, tá? Então, do mesmo jeito que você como oficial foi lá e pediu um dia na agenda para fazer ali a intimação, a citação, seja lá o que for, você entra em contato para desmarcar aquilo para que outras pessoas possam se utilizar daquela data. É proibido, é vedado o cumprimento presencial de mandado remoto em unidade prisional de internação, sem a estrita observância do disposto nesse parágrafo, e se houver cumprimento, não dará ensejo a qualquer ressarcimento. Então veja, é proibido, mas se quiser pode. Né? Essa é a ideia. Por quê? Porque é proibido, então se você receber um mandado remoto, que você vai ter que cumprir à distância, por videoconferência, ok.
tá tudo certo. Só que tem uma coisa, mas eu tô achando que isso aqui vai demorar muito, eu tenho que resolver outras coisas, eu vou lá na cadeia já fazer essa intimação. Pode? Pode, só que tem uma coisa, você não vai receber nada por isso. Essa é a ideia. Então, é vedado cumprimento de mandado presencial, o cumprimento presencial de mandado remoto em unidade prisional de internação, sem a estrita observância do disposto nesse parágrafo. O que é a observância do disposto no parágrafo? É a indicação de que você, e aqui não seria parágrafo, né, seria nesse artigo, na verdade, né, mas é a questão de você só ir até lá com autorização do juiz, né, ou com determinação do juiz. Agora, se você for sem ordem de ninguém, tudo bem, você vai cumprir, só que você não vai receber nada por isso, tá? Então é um ponto importante também. O oficial de justiça, ao efetuar qualquer ato de cientificação presencial, como citação, intimação ou notificação, colherá a nota de ciente do certificando, da pessoa que está sendo ali comunicada. Caso o certificando não exarar sua nota de ciente, deverá certificar pormenorizadamente da ocorrência no mandado, incluída a descrição física sucinta de quem se recusou. Então o oficial de justiça chega lá para fazer uma intimação presencial. Aí o cara fala, não vou assinar nada, não quero assinar, me recuso a assinar. Tá bom, beleza, você não vai brigar com o cara. Você vai dizer o seguinte, olha, então eu vou certificar aqui que você está se recusando a assinar e vai dar ali a descrição física daquela pessoa, tá? Então nos atos de cientificação virtual, o oficial de justiça certificará o meio utilizado, colhendo-se a impressão da tela ou outro meio de comprovação, se possível, tá tudo certo. Então vai fazer ali o print da tela, né, se for uma cientificação virtual. Pois bem, salvo expressa autorização judicial, é proibido, é defeso ao oficial de justiça devolver o mandado sem cumprimento e sem esgotar os meios para o seu alcance para integrar o cumprimento, não se admitindo como escusa o término do prazo. Então veja, você recebeu o mandado, aí veja só, você tem a obrigação de cumprir esse mandato dentro do prazo, tá? Então essa é a ideia. Então você não pode, ao não ser com expressa autorização judicial, mas você é proibido, é defeso, é proibido o oficial de justiça devolver o mandado sem cumprimento e sem esgotar os meios para que possa ser cumprido esse mandado. Então veja, você recebeu o mandado, você é obrigado a cumpri-lo. Essa é a ideia, né? Meu Deus, né? Mas não deu tempo. Então a minha desculpa é o término do prazo. Não, cara, você tem que se virar para cumprir os mandados e se organizar. Então essa é a questão, né? O cara fala assim, não, o seu oficial de justiça é tranquilo porque eu faço o meu horário. Beleza, você faz o seu horário, tá tudo certo. Embora você tenha que comparecer lá na sede do juízo, como a gente já viu no primeiro vídeo, tá tudo certo, mas em geral, em 90% do seu tempo, você faz o seu horário. Só que tem uma coisa, você tem a responsabilidade de cumprir tudo no prazo certo. Essa é a ideia. Antes do oficial de justiça certificar a impossibilidade da prática do ato, esgotará todos os meios de concretização, especificando na certidão as diligências efetuadas. Então, olha, eu fui em tal lugar, fui informado que ele estaria em outro lugar, estava no bar, fui lá no bar, aí no bar me falaram que ele estava no puteiro, o cara não estava no puteiro, fui em outro lugar e procurei o cara estava no jogo de futebol, o cara estava fazendo tatuagem, o cara estava fazendo... Não interessa, não interessa. Você tem que certificar tudo que você fez em busca desse cara, tá? Essa é a ideia, tá? Na hipótese de o endereço ser localizado, mas a pessoa procurada não se encontrar no local, considera-se esgotamento após 2 tentativas de procura, salvo se houver informações claras de que o réu não poderá mais ser encontrado no referido endereço, o que deverá ser certificado nos autos. Então, veja, você foi lá 2 vezes e não encontrou, é o suficiente, tá? A não ser que você tenha informação de que ele está em outro lugar, aí é sua obrigação correr atrás desse cara, ir atrás desse cara, tá? Essa é a ideia. Pois bem, aí você tem da certificação e devolução dos mandados. Cumprido o mandado, o oficial de justiça utilizará o sistema informatizado para informar o resultado obtido e emitir certidão, quando o caso, auto ou termo, imprimindo-os e anexando-os ao respectivo mandado. É claro, é dispensada essa impressão para processos eletrônicos, né? Então você só vai salvar e juntar isso nos autos. Quando houver mais de um ato determinado no mandado, entre um e outro houver um intervalo, um interregno superior a 5 dias úteis, transcorrido ou a transcorrer durante o cumprimento, o oficial de justiça, sem devolução do mandado, lavrará no sistema certidão intermediária sobre o quanto já praticado em 24 horas, mantido em seu poder o mandado para a prática do ato seguinte. Então isso aqui, cara, chama atenção também para fins de concurso. Por quê? Porque você tem que enxergar aqui qual é a situação. Imagina o seguinte, você como oficial de justiça foi lá e entregou o mandado de penhora para a pessoa. Uma intimação para pagamento. Vamos lá, vamos fazer desde o começo. A pessoa recebeu lá uma intimação num cumprimento de sentença para fazer o pagamento. Pois bem, no próprio mandado está assim, olha, tem que ser feito pagamento em 15 dias. Se não for pago em 15 dias, o oficial de justiça já está autorizado a voltar lá e
fazer a penhora de quantos bens sejam necessários para garantir o pagamento da dívida. Pois bem, nesse caso, o oficial de justiça entregou num dia o mandado e depois ele vai ter que voltar lá, caso a pessoa não tenha feito o pagamento, dentro de 15 dias. Então veja, essa é a situação. Então o oficial de justiça foi lá, entregou o mandato para pagamento. Só que ele tem que esperar o prazo de 15 dias para voltar lá para saber se esse cara pagou ou não. Por vezes ele é informado no próprio processo, o cara recebeu, já pagou, o cartório já ligou para o oficial de justiça, já informou, mas em geral, se o cara não pagou, o oficial de justiça vai ter que voltar lá dentro de 15 dias. Pois bem, então existe um intervalo entre o primeiro ato, que é a intimação para o pagamento, e o outro ato, o próximo ato, que é a penhora, que vai acontecer depois de 15 dias. Então, nesse meio tempo, o que o oficial de justiça tem que fazer? Ele tem que fazer uma certidão intermediária. Essa é a ideia, tá? Esse é o ponto importante. Por quê? Ele vai fazer uma certidão intermediária em 24 horas sobre o que ele já fez. Então ele fez a intimação hoje para o pagamento, ele já certifica dentro de 24 horas, olha, intimei e agora estou esperando o cara pagar. Tá? Então esse é o ponto importante. Então eu vou até anotar isso aqui, porque isso aqui também tem muita cara, cheiro e jeito de concurso. Então vou te dar um exemplo aqui. Então, se o oficial de justiça vai até a residência e entrega um mandado para pagamento em 15 dias. Depois de entregar o mandado, ele deve esperar o prazo de pagamento e voltar lá se não for realizado o pagamento e realizar outro ato, que será a penhora. Neste caso, o oficial de justiça, eu já vou arrumar aqui, tá? O oficial de justiça deverá, em 24 horas da intimação para o pagamento, que é o primeiro ato, fazer uma certidão intermediária, informando que está aguardando o novo prazo, ou está aguardando o prazo. Essa é a ideia aqui pra gente, tá? Então, olha só. Então, se o oficial de justiça, vou colocar aqui porque você vai conseguir baixar isso aqui para quem é aluno, né? Aí depois você consegue ler com mais calma, tá? Então, veja só. Se o oficial de justiça vai até a residência e entrega um mandado para pagamento em 15 dias. Então vou até colocar aqui no SI, né? Colocar o oficial de justiça vai até a residência e entrega um mandado para pagamento em 15 dias. Depois de entregar o mandado, ele deve esperar o prazo para pagamento, que é o prazo de 15 dias, e voltará lá se não for realizado o pagamento. E realizará e deve realizar outro ato, que será a penhora. Neste caso, o oficial de justiça deverá, em 24 horas da intimação para o pagamento, ou seja, desse primeiro ato, fazer uma certidão intermediária informando que está aguardando o prazo para a penhora. Tá? Então também muito cara de questão de prova isso aqui, tá? Então, parágrafo 2º do 1032 chama muito a atenção para fins de concurso. Fica ligado, porque isso aqui poderia sim estar na sua prova, tá? Pois bem, na certidão, o oficial de justiça vai constar várias coisas. O resultado da diligência, a pessoa diligenciada, o endereço, tal, beleza. No caso de o endereço ser diverso ao do mandado, fazer a menção se o endereço diligenciado foi obtido através de aditamento ou, no caso de indicação, fazer constar onde recebeu a informação. Então, isso aqui é um negócio interessante. De novo, por conta da situação prática que eu já falei para vocês. De isso ser muito, muito comum. O oficial de justiça vai no lugar e recebe a informação de que o cara está em outro lugar. Então, por isso que eu coloquei aqui para você. Tá? Certificar em mandado, proposta de autocomposição, proposta de acordo. Isso é um negócio interessante, apresentado por qualquer das partes,
na ocasião da realização do ato de comunicação que lhe couber, conforme o resultado, se houve ou não atingimento da finalidade processual em cumpridos positivos, parcialmente positivos ou negativos, ou não cumpridos, que são prejudicados ou devolvidos por irregularidade. Então, qual é o ponto aqui? A informação mais importante aqui para a gente qual é? Se a pessoa recebe a intimação, ela diz o seguinte, beleza, eu tenho interesse sim em fazer um acordo. Então, tem que ser certificado. O oficial de justiça, ele ouviu isso da parte, ele tem que colocar isso no mandado. Então, certificar em mandado proposta de autocomposição apresentada por qualquer das partes na ocasião de realização de ato de comunicação que lhe couber, conforme o resultado. Então, esse aqui é um ponto muito importante. Por quê? Porque você poderia também ter uma questão dizendo o seguinte, fulano de tal, oficial de justiça, foi entregar uma intimação e quando estava intimando ou estava fazendo a citação, a parte disse que tinha interesse num acordo. Ele até fala, olha, eu queria fazer um acordo com esse cara, como é que eu devo fazer? O oficial de justiça tem que dizer o seguinte, não, você vai procurar um advogado, vai procurar a justiça, etc., mas eu já vou certificar aqui que você manifestou para mim, na minha presença, o interesse de fazer um acordo. Então, uma proposta de autocomposição. Autocomposição é acordo, tá? Aí, veja só, o oficial de justiça deverá observar os seguintes parâmetros para ele classificar as diligências, né? Então, veja, o mandado cumprido, ele é positivo, ele é cumprido parcialmente ou ato negativo. Então, cumprido, cumpriu tudo. Cumprido parcialmente, parte foi cumprida, parte não foi cumprida. E negativo, ele não conseguiu fazer nada. Então, quando a ordem judicial não for frutífera, em razão de a pessoa ou o bem não ter sido encontrado depois de seguidas, de reiteradas tentativas. Tá? Então, ato negativo. Agora, não cumprido. O que é o mandado não cumprido? Quando a parte deixar de fornecer os meios necessários, então lembra aquela questão do transporte, né? Então o cara vai fazer a penhora de um cavalo, mas não tem como levar esse cavalo nas costas. Então a parte tem que providenciar uma carroça, alguma coisa, um caminhão para levar o cavalo, por exemplo. Tá? Quando houver solicitação de devolução por parte da serventia ou do magistrado, quando o mandado não contiver os elementos ou não observar os prazos indicados nessas normas, e quando houver necessidade de redistribuição do mandado pelo fato de o oficial de justiça tê-lo recebido equivocadamente. E você também tem a classificação do mandado como irregular, quando o mandado não contiver os elementos ou não observar os prazos, e quando houver necessidade de redistribuição do mandado pelo fato de o oficial de justiça tê-lo recebido equivocadamente. Perceba que você tem aqui uma cópia dos dois, né? Mas, enfim, o que me parece mais interessante aqui, né? O que me parece mais interessante é o seu examinador tentar confundir você de um mandado cumprido negativo. Então, eu cumpri o mandado, eu fui lá, eu obedeci a ordem, só que eu não encontrei ninguém. Então, o resultado da minha diligência foi negativo, mas significa que eu trabalhei, que eu atuei. Agora, é diferente de um mandado não cumprido. Esse é o ponto. Por quê? Porque o não cumprido é uma outra coisa, eu nem fui. Essa é a questão importante, tá? Então, só vou anotar aqui para você, porque isso, cara, me parece importante, tá? Então, olha só, mandado. Então, olha só, cumprido negativo, o oficial de justiça saiu para realizar a diligência, mas não obteve êxito. O não cumprido significa que o oficial de justiça sequer saiu para cumprir a diligência. Tá? Então, por favor, isso é um ponto bastante importante. Me parece, como professor, eu tenho esse dever de fazer essa diferenciação para você do que me chama atenção aqui. Tá? O 1034, quando a citação e intimação for realizada por oficial de justiça, ao receber o mandato positivo, digitalizado pelo oficial de justiça, o ofício de justiça procederá à sua liberação dos autos, juntamente com a certidão do oficial de justiça, por este assinado eletronicamente, momento a partir do qual se considera juntado o mandado aos autos digitais para fins de contagem do prazo do 231 do CPC. Lembra, né? Então, é aqui um paralelo com o CPC. Veja só, a partir de quando você começa a contar um prazo para contestação, para cumprir uma determinada decisão judicial? A partir da data em que o mandado do oficial de justiça foi juntado aos autos. Tá? Esse é um ponto importante. Tá? Então, às vezes o oficial de justiça cumpre num dia e ele só vai entregar isso lá para o cartório, para o ofício de justiça em outro dia. Depois que ele entregou, aí isso vai ser juntado nos autos. Aí a partir do dia que foi juntado nos autos é que começa a contar o prazo, tá? Para a pessoa fazer o que tiver que fazer. Pois bem,
a gente tem aqui do ressarcimento nos mandados. Parágrafo 3º interessante, caso haja designação de 2 ou mais oficiais de justiça, de algum modo a gente já falou sobre isso, né? Para o cumprimento de um mandado ou determinados atos de um mandado, cada oficial de justiça será ressarcido separadamente. A gente falou isso naquela situação de necessidade de o ato ser cumprido por mais de um oficial, se for uma situação de uma diligência trabalhosa ou se for uma diligência perigosa e tal. Então os dois recebem, tá? Então é um reforço aquilo que já foi falado, tá? No cumprimento dos mandados relativos a ato com deslocamento, o cumprimento do mandato dará direito a uma cota paga ou gratuita de acordo com a forma de ressarcimento do mandado, tá? Então, como exceção à regra, ainda que sejam vários os mandados, será considerado um único mandado para fins de ressarcimento e dará ensejo a uma única cota de ressarcimento o quê? Os mandados de atos subsequentes relacionados ao mesmo endereço, ainda que entre os atos haja prazo legal fixado pelo juiz que demande o cumprimento em várias diligências, salvo se a soma dos prazos ultrapassar o prazo total para o cumprimento do mandado, de acordo com a sua classificação. Lembra que a gente falou agora, por exemplo, naquela questão de o oficial de justiça esperar um tempo? Então, ele vai receber só por um ato. Tá? Então, ele foi lá, fez a penhora, tem que esperar e tem que voltar lá, depois fez a citação para o pagamento, a intimação para o pagamento, ele vai voltar lá depois para penhorar. Tudo aquilo é um ato só. Tá? Esse é o ponto importante. Tá? Todos os mandados impostos ao oficial de justiça, independentemente da data do recebimento, para cumprimento em endereços lindeiros ou contíguos, ainda que relacionados a processos direcionados a pessoas distintas. Então aqui também a gente está falando de um deslocamento. Então uma cota paga ou gratuita, mas sobre deslocamento. Então não é a diligência, é o deslocamento. Não sei se isso aqui seria perguntado para você, tá? Então, sendo aqui bem sincero para você. Considera-se incluído no valor da cota de ressarcimento, então considera-se incluído na cota de ressarcimento os pagamentos de passagens em veículo público ou particular, travessia por pedágio rodoviário, balsa ou ferry boat, relacionados ao próprio oficial de justiça. Tá? Então, esse é um ponto importante também. Mandados pagos. Então, nos mandados pagos na capital e no interior, você vai ter aqui, a parte interessada deverá depositar os seguintes valores de diligência. Nos mandados com deslocamento, o equivalente a 3 UFESPs. Então, se você tiver que se deslocar, 3 UFESPs a parte tem que pagar. Nos mandados exclusivamente remotos ou na própria sede do juízo, o equivalente a 1 UFESP. Então, isso aqui me chama a atenção porque é simplesmente um valor simples aqui que poderia de fato ser perguntado. Então, se você tem que sair para cumprir mandados com deslocamento, o pagamento vai ser de 3 UFESP. Quanto é o UFESP? Não interessa para você agora, isso aí não tem nenhuma relevância, é só saber que o pagamento é o equivalente a 3 UFESPs, tá? E no mandado que é cumprido remotamente ou na própria sede do juízo, o pagamento vai ser feito de 1 UFESP, tá? Do valor da diligência, 10% da arrecadação será destinada para o custeio das despesas administrativas, inclusive aqueles relacionados à impressão dos mandados, sendo o restante considerado uma cota da respectiva natureza do ato para fins de ressarcimento do oficial de justiça, cota paga com ou sem deslocamento. Quando o interessado oferecer condução ao oficial de justiça, deverá desde logo indicar dia, hora e local em que a condução estará à disposição, não havendo nessa hipótese recolhimento do valor das despesas. Então é lógico, né? Se a própria parte vai providenciar o deslocamento do oficial de justiça, não tem que pagar a despesa dele de deslocamento, tá? Então é óbvio, né? Depósitos realizados, aqui é o parágrafo 7º do 1041, depósitos realizados de forma contrária ao previsto nesse artigo deverão ser rejeitados, intimando-se o interessado para proceder a novo depósito. Então eu destaquei isso aqui porque também você poderia ter uma questão de prova falando sobre isso. Fulano de tal é parte num processo e fez um depósito para a diligência do oficial de justiça, mas fez de modo errado. Então fez de um modo diverso do que estava disposto nas normas da corregedoria. Veja, eles devem ser rejeitados esses depósitos, intimando-se o interessado para proceder a novo depósito. Tá? Aí você tem o 1042, parágrafo 5º, que diz o seguinte: para o pagamento de mandados pagos de unidades que não estejam na central compartilhada, o escrivão ou servidor responsável pela SADM remeterá ao estabelecimento bancário no prazo no dia 20 de cada mês ou no primeiro dia útil subsequente, relação correspondente aos mandados devolvidos no período anterior, conforme o modelo próprio.
excepcionalmente no mês de dezembro de cada ano, em virtude de recesso forense, a relação mencionada, que vai ser mandada até o dia 20 de cada mês, será enviada até o último dia útil do ano antes do recesso, tá? Até porque o recesso vai até, o recesso começa sempre dia 20, né? Então 20 de dezembro até 20 de janeiro. Então tem que ser feito antes do recesso, tá? Então veja só, para mandados pagos, vai ser mandado para o banco uma relação até o dia 20 de cada mês, ou o primeiro dia útil subsequente. Qual a importância disso? Quando você vai lá para a questão dos mandados gratuitos, já vou voltar, tá? Mas para a questão dos mandados gratuitos, você tem a seguinte informação. Para ressarcimento previsto, o escrivão ou servidor responsável pela SAEDM encaminhará a DICOGE até o 8º dia útil de cada mês, pelo sistema de mandados gratuitos, a relação certidão completa dos oficiais de justiça que tenham mandados cumpridos no mês. Então você tem duas datas aqui que me chamam bastante atenção. Então para mandados pagos, você vai encaminhar para o banco até o dia 20. Para mandados gratuitos, até o 8º dia útil de cada mês, tá? Então é um negócio interessante para você ter atenção, né? Não sei se isso aqui cairia, mas são dois prazos diferentes. Então mandados pagos até o dia 20 de cada mês. A relação é mandada para o banco. Mandados gratuitos até o 8º dia útil de cada mês. Tá? Então, uma coisa boba, mas cara, às vezes a aprovação está nesses detalhes aqui que são até bobos, mas que poderiam ser perguntados para você. Tá? Aí veja só, sobre mandados. Então, a gente tem aqui o pedido de restituição de valores dos mandados pagos. Né? Então, pensa o seguinte, o cara pagou e não vai precisar mais da diligência. Então, o pedido de restituição dos valores poderá ocorrer até a data da expedição do mandado, ou não havendo emissão, dentro do prazo de 5 anos, contado a partir da data do recolhimento da GRD, Guia de Recolhimento de Diligências. Na hipótese de não expedição do mandado, o valor poderá ser reaproveitado no mesmo processo ou levantado pela parte ou interessado. Então, às vezes você tem uma situação que é a seguinte, o cara, ele tinha feito um recolhimento para que, de fato, fosse feita a diligência, mas ele entende que aquilo pode ser feito de outra forma, que não vai precisar do oficial de justiça. Aí ele diz o seguinte, pô, mas eu já paguei isso aqui, eu quero de volta esse dinheiro. Então veja, se não foi expedido o mandado ainda, esse é o ponto, né? Então, até a data da expedição do mandado, porque se foi expedido o mandado, esquece, porque já foi entregue para o oficial de justiça e o oficial de justiça já vai sair para cumprir. Então não tem como devolver, porque o oficial de justiça já perdeu o tempo dele para sair para cumprir esse mandado. Então, até a data da expedição do mandado, ou então, se o mandado não foi expedido até o prazo de 5 anos, o cara pode pedir de volta o que ele pagou. Agora, também, às vezes, naquele mesmo processo, ele diz o seguinte, olha, eu não vou precisar para agora, mas para depois, neste mesmo processo, eu vou precisar. Então, ele pode ser reaproveitado no mesmo processo. Tá? Então, esse é um ponto interessante também. Tá? Aí, os mandados gratuitos, né, são considerados mandados gratuitos para beneficiários da justiça gratuita. Também, a questão aqui, mandados gratuitos, os mandados expedidos de ofício por ordem judicial e a requerimento do Ministério Público, quando o juiz decidir que o custeio não deverá ser adiantado pelo autor na forma do artigo 82, parágrafo 1º. Tá? Então veja, então o que é mandado gratuito? Para as pessoas beneficiadas da justiça gratuita, por decisão judicial e a requerimento do MP, tá? Então, por exemplo, você pensa o seguinte, às vezes você tem um processo que vai ser necessário fazer lá um mandado de constatação, e é o juiz que determina isso, ninguém pediu, o juiz entende que aquilo é necessário, isso é um mandado gratuito. Tá? A requerimento do MP também é a mesma coisa, e também ali nos casos de gratuidade, nos casos de estatuto da criança e do adolescente, são mandados gratuitos, nos processos de juizado especial civil e criminal. Então aqui, cara, também tem um negócio bem interessante que poderia ter lá, são casos ou são hipóteses de mandados gratuitos. Então você tem a questão de beneficiários da gratuidade, mandados de ofício ou a pedido do MP. Outro, você tem todos do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, e juizados especiais. Então presta atenção, porque isso aqui, cara,
poderia estar lá numa das alternativas. Dentre as hipóteses, são hipóteses de mandados gratuitos. E aí você pode ter essas hipóteses aqui, tá? Então, ou, dentre essas aqui, qual não é a hipótese de mandado gratuito? Então você precisa saber, ter em mente quais são as hipóteses de mandado gratuito para daí excluir a que é de mandado pago, tá? Então esse é um ponto importante, tá? Aí prosseguindo, meus amigos, a gente tem a questão dos mapas, né? Então os mapas mensais individuais de mandados gratuitos deverão permanecer arquivados na unidade após a certificação de sua autenticidade e veracidade quanto ao seu conteúdo, dados oriundos dos mandados e respectivas certidões durante o prazo de 2 anos, após o qual poderão ser inutilizados. Então aqui a gente está falando daquela questão relacionada a mandados gratuitos. Então, veja, eu até falei para vocês que quando eu era procurador da Fazenda Pública de um município, os oficiais de justiça por vezes cumpriam atos, né, geralmente de execuções fiscais, mas cumpriam os atos em geral para o poder público, e depois eles encaminhavam à tesouraria do ente público um mapa com todas as diligências para ser feito o pagamento. Então esses mapas individuais de mandados gratuitos, eles vão ser depois arquivados na unidade. Então é entregue para o ente público e depois ele é arquivado na unidade e ele pode ser depois inutilizado depois de 2 anos, tá tudo certo. Então esses mapas são esses mapas que eu acabei de falar para você, de situações em que o oficial de justiça sai para cumprir os mandados sem receber nada e depois ele manda uma lista de tudo que ele fez, tá? Então esse é um ponto importante aqui pra gente. Pois bem, os mandados expedidos no interesse da Fazenda Pública observarão as regras dos mandados pagos, salvo em relação aos regimes facultativos previstos nessa seção, aplicáveis aos casos indicados em relação aos entes optantes que cumprirem todos os requisitos para a sua implantação. Aqui é aquela situação, né? Então você pode ter entes públicos que não cumprem requisitos específicos para a finalidade de pagamento por mapa. Mas isso é uma exceção, tá? Então esse é um ponto relevante aqui. O ente fazendário deverá indicar um único endereço para envio dos mapas, sendo vedada a imposição à unidade judicial ou oficial de justiça a triagem para envio de endereços diversos, conforme a matéria tratada no mandado. Então veja, às vezes você tem um poder público, você tem lá, isso aqui foi feito em nome da Secretaria da Saúde, isso aqui foi feito em nome da Secretaria de Habitação, e são locais diferentes. Não, tem que ser tudo num lugar só. Vou entregar tudo isso na Secretaria de Finanças, por exemplo. Tá? Essa é a ideia aqui importante pra gente. Tá? Ressarcimento adicional. Além da cota relativa ao próprio mandado, darão ensejo a remuneração adicional por lotes dos valores oriundos do rateio das verbas dos mandados gratuitos, o quê? Os mandados de qualquer tipo de plantão cumpridos com deslocamento em endereços dentro da comarca do plantão, mandados em qualquer tipo de plantão cumpridos com deslocamento em endereço fora da comarca, então você tem aqui ó, dentro e fora da comarca, tá? Nos plantões, mandados de qualquer tipo cumpridos com deslocamento, pagos pelos oficiais de justiça que possuam determinação de prestação cumulativa em vigor. Tá? Então, às vezes o cara está acumulando, né, por publicação no Diário da Justiça Eletrônica, por designação da presidência. Então, às vezes o cara está acumulando as atividades de oficial de justiça em 2 locais diferentes. Tá? Na hipótese do inciso 1º, então a gente está falando de dentro da comarca, para cada lote de 10 mandados cumpridos com deslocamento, o oficial de justiça terá direito ao ressarcimento adicional de uma cota. Para as hipóteses do inciso 2º e 3º, então o cara vai cumprir fora da sua sede, para cada lote de 10 mandados, o oficial de justiça terá direito ao ressarcimento adicional de uma cota para cada trecho de deslocamento. Então veja, quando ele vai cumprir fora da comarca, ele vai receber por trecho. Então veja só, não se aplica o ressarcimento adicional quando a distância entre as SADMs de origem e o destino for igual ou inferior a 15 km. Então aqui você tem um interesse aqui para concurso. Então se for menor do que 15 km, não tem esse adicional. E depois dos primeiros 15 km, considera-se um trecho a cada 15 km de percurso. Tá? Então aqui chama bastante atenção também para fins de concurso. Por quê? Porque você tem a seguinte situação. Vou colocar aqui para você. Ó. Olha só. Então se for plantão dentro da comarca, você tem uma cota a cada 10 mandados. Se for mandados. Se for plantão for plantão com ato, né? Se for plantão com ato fora da comarca, o que vai fazer? Ele vai receber uma cota para cada
10 mandados, mas observada a distância percorrida. E aí veja, como assim distância percorrida? Se for distância menor ou igual a 15 km, não recebe mais nada. Só aquela cota. Se for distância superior a 15 km, recebe uma cota para cada 15 km percorridos. Tá? Então, um negócio interessante aqui também, que para fins de concurso isso aqui poderia pegar você. Né? Então, essa é a questão importante aqui. Então, veja só, ressarcimento. Né? Então, veja, mandados de qualquer tipo de plantão cumpridos com deslocamento em endereços dentro da comarca. Então, se for dentro da comarca, a cada 10 ele recebe uma cota de deslocamento. Se for fora da comarca, você tem a seguinte indicação: para cada 10 mandados cumpridos com deslocamento, o oficial de justiça tem direito a ressarcimento de uma cota para cada trecho de deslocamento. Só que aí tem um ponto importante. Qual é o ponto importante? Se esse deslocamento for igual ou menor a 15 km, não recebe nada, não tem ressarcimento. Agora, se foi depois dos 15 primeiros quilômetros, a cada 15 quilômetros eu considero mais um trecho e aí ele recebe uma cota. Tá? Essa é a ideia. Em caso de irregularidade em margeamentos e demais regras estabelecidas nessa seção, a Corregedoria Permanente da comarca de origem do oficial de justiça deverá ser comunicada também, basicamente isso. E aí, meus amigos, com isso a gente acaba. Toda essa parte aqui deu um pouquinho mais de 30 minutos, deu 41 minutos, mas a gente acaba toda essa parte aqui porque os outros artigos todos estão revogados. A partir do 1054, embora o seu edital diga que até o 1091A, se você olhar aqui, todos os outros estão revogados, tá bom? Então a gente termina aqui essa parte e aí a gente vai para outra parte que é um pouquinho mais fácil, um pouquinho menos complicada, porque tem menos informações, que eu acho que em 2 ou 3 vídeos a gente termina tudo olhando todas as partes aqui de normas da Corregedoria para o seu concurso, tá bom? Agradeço muito, voltem mais alguns vídeos, um grande abraço, tchau!